No vídeo de hoje eu vou falar sobre patrimônio líquido, que é o último conceito do capítulo 2 sobre patrimônio do livro texto base que eu estou usando para construir a playlist de contabilidade básica aqui do canal. E é esse livro. O link está na descrição, vale muito a pena ter esse livro para sua coleção ou mesmo para consulta. Patrimônio líquido, então, é o último componente do que seja patrimônio, do que ele traz nesse livro, desse conceito, né? Mas, como sempre, vou começar o vídeo trazendo o conceito de contabilidade, que foi quando comecei contabilidade básica aqui no canal. É sempre bom lembrar, né? Então, o conceito que eu adotei aqui para o canal, que é desse livro, a contabilidade é um instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. É um instrumento que fornece informações para a tomada de decisão. Apenas retomando a ideia, então, do que a gente já aprendeu até agora sobre patrimônio, que é o capítulo 2, e nós vamos finalizar hoje. Bens, são 4 componentes. Bens são coisas úteis capazes de satisfazer as necessidades das pessoas, e os bens podem ser categorizados na contabilidade em tangíveis, intangíveis, móveis e imóveis. Direitos é tudo aquilo que se pode exigir. Então, se existe o direito a receber ou o poder de exigir alguma coisa, isso é um direito na contabilidade. Exemplo disso, duplicatas ou contas a receber, por exemplo, ou vendas a receber, algo desse tipo. Valores a receber de modo geral. E no vídeo anterior eu falei sobre obrigações. Obrigações são dívidas com outras pessoas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E que na contabilidade se denomina também como obrigações exigíveis, ou seja, compromissos que serão reclamados mediante o pagamento na data de vencimento. Falei isso no vídeo anterior. E que uma das principais contas na contabilidade é a conta fornecedor, ou compras de mercadoria a prazo também, né? E daí todas as outras contas que você pode imaginar dentro de uma companhia faz parte, então, dessa categorização, dessa categoria obrigações. E que naquele vídeo eu também falei sobre a ideia de que esse autor trouxe, que na contabilidade se organiza, e a gente vai ver isso mais adiante quando falar sobre demonstrações contábeis, é que do lado direito se convencionou, é uma convenção, organizar a soma dos bens e direitos, enquanto que do lado esquerdo se colocam todas as obrigações. E que a soma disso tudo, de patrimônio, a soma entre bens e direitos mais as obrigações, compõe o patrimônio de uma empresa. Então vamos entrar no tema do vídeo de hoje, que é patrimônio líquido. Ele começa o capítulo dando um exemplo que eu vou tentar explicar, talvez usar até um outro exemplo parecido com esse. Imagine que você está caminhando numa estrada, então você vê uma grande empresa, um prédio gigantesco, outdoor, enfim. Quando você olha para aquilo, você percebe, nossa, essa realmente é uma grande empresa, e de fato pode ser mesmo. Ela deve ter um patrimônio gigantesco. Mas se pensar somente dessa forma, pensando que só pelo que ela aparenta ter de patrimônio isso evidencia o nível de riqueza que ela tem, isso não pode ser considerado somente, porque tem que se pensar também nas dívidas dessa empresa. Às vezes uma empresa que você olha assim gigantesca, na verdade ela pode estar à beira da falência, né? Por conta das obrigações. Às vezes as obrigações que ela tem superam os bens e direitos, como a gente já viu nos outros vídeos nas suas definições. Então, sempre que se observar uma empresa, tem que se pensar não só em termos de patrimônio, não só em bens e direitos do que a gente está vendo ou do que parece, né? Mas também nas contas, nas obrigações, nas dívidas que essa empresa pode ter. Uma empresa pode estar a um passo da falência ou totalmente endividada. Não tem problema nenhum em se endividar. O problema é quando o endividamento é maior do que ele supera, né, os bens e os direitos. Então, o tema de hoje, que é patrimônio líquido, tenta resolver essa situação. Por quê? Tendo essa ideia, então, de que só observar o patrimônio por si só não mede a efetiva riqueza de uma empresa, da mesma forma, ele deu até um outro exemplo, da mesma forma que você pode observar um conhecido seu, um amigo seu que tem um apartamento, tem carros, tem um monte de coisa, ele tem bens, né, às vezes direitos. Isso não significa que aquilo ali serve para medir de forma efetiva a riqueza dele. Na verdade, tem que ver o que ele está pagando, né? O financiamento que ele tem daquela casa, todas as obrigações. E dessa forma, então,
esse autor conclui que riqueza não pode ser medida somente pelo patrimônio ou patrimônio bruto. Não é assim que se faz. Na verdade, é necessário conhecer a riqueza líquida de uma empresa ou de uma pessoa. E ele sugere, ele explica no capítulo como que se faz isso. Então, somam-se os bens e os direitos de uma pessoa e desse total subtrai-se as obrigações. O resultado é o que ele chama de riqueza líquida, ou o que a contabilidade chama de riqueza líquida. É a parte que sobra do patrimônio para a pessoa ou a empresa. Isso é denominado patrimônio líquido ou situação líquida. Então, na equação PL ou patrimônio líquido é igual bens mais direitos menos obrigações. Isso é o patrimônio. E ele conclui que o patrimônio líquido, portanto, é a medida eficiente da verdadeira riqueza. Observe que há situações em que o patrimônio é grande, mas as obrigações superam os bens e direitos. Nesse caso, o patrimônio líquido é negativo. E não há riqueza. A situação da empresa é péssima ou da pessoa. E, por fim, ele dá alguns exemplos aqui no capítulo, né, da soma de bens e direitos, de subtrair as obrigações para chegar no patrimônio líquido. E ele conclui que, vamos supor que uma empresa tenha que vender todos os seus bens e direitos, e se ainda assim ela não conseguir cobrir ou pagar toda a sua dívida, isso demonstra que não é uma empresa que tenha riqueza efetiva, né? Da mesma forma uma pessoa. Então é isso, o vídeo de hoje é sobre patrimônio líquido, em que, para se descobrir a real riqueza ou a efetiva riqueza de uma empresa ou uma pessoa, se somam os bens e direitos e se subtrai as obrigações. E assim eu finalizo então o capítulo 2 desse livro, que esse autor, o José Carlos Marion, tratou sobre patrimônio, beleza? E no próximo vídeo eu já começo a comentar o capítulo 3, demonstrações financeiras, beleza? Valeu!